E aí, pessoal? A gente de novo aqui, né? Nosso último encontro, né? Que nós tivemos que interromper a aula pela metade, né? Por, por circunstâncias, né? Por circunstâncias terríveis. Na semana passada era para mim ter entrado novamente aqui, mas eles reformaram a pista aqui, eu fiquei travado no trânsito, simplesmente, né? Cheguei muito atrasado e como nós já tínhamos passado, já estava no final, né, do sistema digestório, mas faz tanto tempo que a gente ficou sem contato com essa matéria, que eu resolvi fazer uma revisão rapidinho das partes que nós já falamos, e aí nós complementamos a matéria, tá bom? Eu espero que você esteja com a apostilinha de vocês, lembra? A gente precisa daquela apostilinha porque facilita o trabalho da gente, né? Porque não precisa fazer desenho. Você tem um material aí, eu vou explicando e você vai completando, né? Fica mais fácil. Eu me sinto mais seguro dessa forma, sabendo que você está com esse material e me acompanhando. Vamos então? Vamos lá para a aula? Bom, sistema digestório. Só para lembrar aqui rapidamente, vamos lembrar aqui como é que é o sistema digestório aqui, ó, bem rapidão. Entende? Aqui nós temos o esquema do sistema digestório, vocês têm esse sistema digestório aí, né? A constituição do tubo digestório, né? Tem o tubo digestório. Como é que ele é constituído, o tubo digestório? Para quem não anotou, anote. Quem já anotou, vamos revisar. Então, a constituição do tubo digestório começa por onde? Pela boca, né? O tubo digestório é formado pela boca. Depois da boca, vamos para onde, pessoal? Da boca nós vamos para a faringe, né? Lembrando que essa faringe faz parte do sistema digestório, mas também faz parte do sistema respiratório, não é verdade? Se nós estivéssemos falando do sistema respiratório, da faringe nós iríamos para laringe, né, que fica mais ou menos aqui, a laringe. Mas como estamos falando do sistema digestório, então tem boca, faringe, aí nós vamos para onde? Para o esôfago, vai anotando aí, o esôfago. Do esôfago, vamos para onde? Para o estômago. Vamos anotando, estômago. E do estômago? Do estômago nós vamos para o intestino delgado, né? Aqui tem uma porção do intestino delgado. O intestino delgado é formado pelo quê? Duodeno. Coloca só intestino delgado, mas só para anotar. Duodeno, jejuno e o ilho. Cadê o ilho aqui? Intestino delgado. É aqui, intestino delgado, né? Cadê o colo descendente? Eu não achei o ilho aqui. Bom, basta você colocar intestino delgado, né? Aí do intestino delgado, aí nós vamos para onde? Para o intestino grosso, né? O intestino grosso é formado pelo quê? Né? Tem um apêndice, mas é formado aonde? Pelo seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, aí vem o reto e finalmente o ânus. Então esse é o tubo digestório que eu espero que vocês tenham anotado. Então como é que é? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né, reto, e o ânus. Tudo bem? Agora, nós vamos ver o quê? Agora nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui os órgãos anexos. Quais são os órgãos anexos? Vocês se lembram quais são os órgãos anexos? Os órgãos anexos, também chamados de órgãos acessórios, são quem? Os dentes. Lembram? São os dentes. E a língua. Eu coloquei isso aqui de propósito para poder fazer um pega, porque vai que aconteça no concurso de vocês. Não confundir órgãos anexos com glândulas anexas. Esses órgãos anexos, na verdade, são órgãos acessórios. Pode colocar aí, tá? São órgãos acessórios. Agora, quais são as glândulas anexas? Aí você tem, as glândulas anexas são quais? São as salivares. Lembram? As salivares. Aí você tem o quê? O fígado. O fígado. Que mais? A vesícula biliar. A vesícula biliar e também quem? O pâncreas. E também o pâncreas. Vamos lembrar aqui então, pessoal?
Olha aqui, ó, o pâncreas. Então, quais são? Né? As glândulas salivares, que são quem? Olha elas aqui, ó. São essas glândulas aqui, ó. Quais são elas? As glândulas submandibulares, glândulas sublinguais e essa outra glândula aqui, ó, a glândula parótida. Essas são as glândulas salivares. Aí nós temos o quê? O fígado. Tá aqui o fígado. Aqui embaixo do fígado aqui, ó, né, a vesícula biliar. Aqui embaixo aqui a vesícula biliar, né? E o pâncreas, olha aqui o pâncreas aqui, ó. Olha o nosso pâncreas aqui, ó. O pâncreas. Essas são o quê? As glândulas anexas do sistema digestório. Tudo bem? Bom, qual é o papel biológico? O papel biológico, pessoal, do sistema digestório, qual é o papel biológico do sistema digestório? É transformar, né? Transformar partículas grandes em partículas tão pequenas e solúveis que pode ser absorvido pelo trato intestinal. Nós só vamos considerar que o alimento verdadeiramente foi absorvido quando ele sair do trato intestinal e ir para a corrente sanguínea, tudo bem? Então a digestão, o papel biológico, essa própria nota aqui é o papel biológico. A digestão compreende processos mecânicos e químicos que ocorrem com o alimento ao longo do aparelho digestivo. O objetivo desse processo é transformar macromoléculas, ou seja, não absorvíveis, moléculas grandes, em pequenas moléculas absorvíveis e solúveis, para que possa ser transportado pelo sangue. Somente quando o nutriente atravessa o epitélio de revestimento, pode-se considerar que ele penetrou verdadeiramente no organismo. Ou seja, enquanto o nutriente não sair do intestino e não for para o sangue, a gente não considera que ele entrou verdadeiramente no organismo. Por exemplo, se eu tomar veneno, se o veneno não sair do intestino e não for para a corrente sanguínea, não me mata. Ele passa direto e eu elimino ele. Eu vou eliminar ele juntamente com as fezes. Então, só se considera que verdadeiramente uma substância entrou no organismo quando foi para a corrente sanguínea, né? A observação, você se lembra da observação que nós falamos? Tem coisas que você come, que faz parte do seu alimento, por ser tão pequeno, não precisa sofrer digestão, já é pequeno o suficiente para ser absorvido. São quem? As vitaminas e os sais minerais. Tudo bem? Só para lembrar, né? Vamos lá, continuando. A digestão humana, ela é o quê, pessoal? A digestão humana, ela é extracelular. Ela é extracelular, não é isso? E envolve processos o quê? Mecânicos, eu posso colocar físicos também. Processos mecânicos. E processos o quê? Químicos. E processos químicos, tá? Esses processos mecânicos, você pode colocar na frente físico, tá? Nós temos quem? A mastigação. Já falamos isso na aula passada. É feita por quem? É feita por dentes, né? Dentes especializados. Cuidado, não é pelo fato de você ter dente que você mastiga. Na verdade, o único grupo animal que tem essa coisa de mastigação são os mamíferos, porque só os mamíferos têm dentes especializados. Por isso que os mamíferos são chamados de quê? Heterodontes, não é isso? Deglutição. O que é a deglutição, pessoal? É o ato de quê? De engolir o alimento. A deglutição. E os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Ele é feito por contrações musculares. Né? Vocês se lembram que ele é feito por contrações, musculares. Que tipo de músculos? Contração muscular. Músculo das vísceras. Quem são os músculos das vísceras? A musculatura lisa. Portanto, involuntário. Quando você engole o alimento, você não tem mais controle de nada. O alimento ele vai se deslocar ao longo do tubo digestivo através desses movimentos peristálticos. Tá vendo aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Contração aqui. Aí você tem, né, contração aqui. Vai contraindo a musculatura e o alimento vai sendo deslocado para baixo. Então o alimento ele se desloca no seu tubo digestório não é por ação da gravidade, é por esses movimentos peristálticos. Se você engolir de cabeça para baixo, mesmo engolindo de cabeça para baixo, o alimento vai sair da boca e vai bater lá no estômago, porque o movimento é o quê? Peristáltico, tá bom? E aqui nós temos o quê, pessoal? A ação da bile, né? Ação da bile. O que a bile faz, pessoal? A bile é responsável pelo quê? Pela emulsificação
Emulsificação das gorduras. Emulsificação das gorduras. Você pode perguntar para mim, o que é essa emulsificação das gorduras? É funcionar como sabão. É funcionar como detergente. Imagina você comendo uma picanha. Tá aquela gordura enorme, né? Aquela capa da picanha, né? Aquela gordura enorme. Você manda aquilo para dentro. As enzimas vão ter muita dificuldade de digerir essa placa de gordura. Aí, com a emulsificação, o que acontece? Essa placa de gordura se transforma, ela é diluída, quer dizer, o sabão, que é a bile, vai atuar como um sabão e vai diluir essa gordura. Vai se transformar em o quê? Em gotas. Vai se transformar em gotas de lipídios, de gordura, né? Vai se transformar em gotas de... Vai se transformar em gotas de lipídio. Então é emulsificar isso, é funcionar como sabão, como detergente. E isso é uma ação o quê, pessoal? Física. Então, se de repente cair na sua prova de gestão mecânica, ou de gestão, no caso aqui, física, uma ação física, está correto. Não é uma ação química, porque a química é feita por enzima digestiva. É o que nós vamos falar agora. Né? Olha os processos químicos. Bora ver? Rapidão. Os processos químicos. Envolve a participação o quê? De enzimas. A participação de enzimas hidrolíticas. Envolve a participação de enzimas hidrolíticas. Tais enzimas utilizam da água para promover o quê? A quebra, a hidrólise, né? A quebra de macropartículas. A quebra de macropartículas em outras menores. Menores e solúveis. Menores e solúveis, absorvidas pela cavidade digestiva. Absorvida pela cavidade digestiva e levada à corrente sanguínea. Agora sim. Quando os nutrientes saem da cavidade digestiva e é levado à corrente sanguínea, agora sim, você tem o quê? Né? Você tem verdadeiramente o alimento entrou no tubo digestório, tá? Então, repassando, a digestão humana ela é extracelular e envolve processos mecânicos e processos químicos, não é isso? Falamos sobre o mecânico e falamos sobre os processos químicos. E agora? E agora vamos começar a falar sobre digestão humana. A digestão começa onde? Começa na boca. A digestão começa na boca. Primeira coisa, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o pH da boca? É muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em digestão, vai ter participação de enzimas. E as enzimas, ela atuam em um pH específico. Para poder a enzima trabalhar bem, ela tem que trabalhar em um pH específico. No caso da boca, qual é o pH que trabalha bem no caso da boca? É um pH que vai de 6,8 a um pH 7. Ou seja, no caso da boca, a tendência do pH é um pH neutro, tá? E na boca, o alimento que está sendo trabalhado na boca, eu chamo ele de bolo alimentar. Na boca, eu tenho o que eu chamo de bolo alimentar. Tudo bem? A boca ele é o órgão sede do quê? Da mastigação. Mastigação e salivação. Mastigação e salivação. Bora falar da mastigação?
A mastigação é feita por dentes especializados. Lembra que eu falei para você? Não é pelo fato de ter dente que o animal mastiga. Na verdade, o único grupo de vertebrados que mastiga são os mamíferos. Por quê? Porque só os mamíferos possuem o quê? Dentes especializados. Olha aí, ó, dentes especializados. Esse primeiro dente, da esquerda para a direita aí, ó, o que é isso aqui? O incisivo. O que eu tenho aqui? Canino. O que eu tenho aqui? Os pré-molares. E o que eu tenho aqui? Os molares. Quantos incisivos nós temos na boca, pessoal? Nós temos 8 incisivos. Quantos caninos nós temos na boca? Que são as presas? 4. 2 presas em cima, 2 presas embaixo. Quantos premolares nós temos na boca? 8. Nós temos 4 premolares em cima, 4 premolares embaixo. Quantos molares nós temos na boca? 12. Nós temos 6 molares em cima, 6 molares embaixo. Nós temos em um lado da boca só, em um lado, né, se eu pegar metade da boca, a hemiarcada superior, eu vou ter primeiro, segundo e terceiro molar. O terceiro molar ele é chamado popularmente de siso. Siso vem de juízo. Como é um dente que vai nascer lá por 18 anos, 19, 20 anos, é um dente que vai nascer nesse período, onde supostamente a pessoa teria mais juízo. Tá certo? Então nós estamos falando de quê? 32 dentes, né? Isso numa pessoa adulta. O dente de leite, os chamados dentes descido, a criança, se você quiser colocar aí, ela só possui 20 dentes. A criança não tem 32 dentes, né? Os dentes de leite são apenas 20 dentes. A criança não possui premolares, portanto, tem 8 dentes a menos, e a criança também não tem o terceiro molar, que é o siso. Fórmula dentária, isso aqui, cara, dificilmente vai cair, mas pode cair. Já vi cair? Já. Não é o que mais comum cair. Dificilmente, mas e daí? Eu quero ensinar tudo que eu puder. Fórmula dentária. O que é a fórmula dentária? Imagina eu dividindo sua boca ao meio. Você consegue imaginar? Eu dividindo a sua boca assim, ao meio. Imagina eu dividindo sua boca ao meio. Aí eu vou pegar metade hemiarcada superior, hemiarcada inferior. Numa hemiarcada superior, quantos incisivos eu tenho? 2. Né? Eu tenho um incisivo central e um incisivo lateral. Quantos caninos eu vou ter? 1 canino. Quantos premolares eu vou ter? Premolar? 2. Primeiro e segundo premolar. Quantos molares eu vou ter? 3. Primeiro, segundo e terceiro molar. E embaixo, a mesma coisa. É hemiarcada inferior. Eu tenho incisivo, canino, premolares e molares, superiores e inferiores. E também vai ser o quê? 21, 23. Então a fórmula dentária humana ela é o quê? 21, 23. Todos os mamíferos têm essa mesma fórmula dentária? Não, não. Tem que memorizar as fórmulas dentárias de tudo que tem mamífero? Obviamente que não. Mas tem uma fórmula dentária que ela é diferente de todos os outros vertebrados. Qual é? São dos ruminantes. Se você pegar o esqueleto de uma vaca, ver o crânio de uma vaca, você vai ver que faltam os incisivos superiores. Ela não tem os incisivos, ela é banguela. Por isso que vaca não come, os ruminantes não puxam capim com os dentes, eles puxam o capim com a língua. Então, se você vê uma fórmula dentária 00, não interessa premolar e molar. Se você vê uma fórmula dentária que tem 00, já pode saber que estamos falando de quê? Ruminantes. Tudo bem? Vamos lá, então? Isso é o quê? A mastigação. Para falar um pouco de que agora? Salivação. A salivação é feita pelas glândulas salivares. Vocês se lembram quais são as glândulas salivares? Nós temos quem? Sublingual, submandibular e as parótidas. Qual é a função da saliva? Lubrificação do alimento. Gente, o que a saliva possui que facilita a lubrificação do alimento? Muco. A saliva, ela é rica em quê? Em um muco. E esse muco facilita lubrificar o alimento para o alimento descer pelo tubo digestório. Tudo bem? Tenta comer farinha sem lubrificar aquela porra. Essa farinha vai para o olho, vai para a orelha, vai para tudo que é até buraco. Mas você não consegue descer essa farinha. Então, molhar o alimento, lubrificar o alimento é fundamental. É fundamental. Outra coisa, lubrificação do alimento. Qual é a outra função? Mineralização dos dentes. A saliva, pessoal, possui minerais, sais, que recompõem os dentes, que são os chamados sais de hidroxapatita.
que são chamados sais de hidroxiapatita. Então, a boca, gente, é um lugar muito hostil. Você compra uma fruta, você se alimenta, por exemplo, de um limão, de uma fruta cítrica, o pH vai para 4, o pH vai para 3. Isso desmineraliza os dentes? Sim. E por que o seu dente não se acaba? Porque a saliva remineraliza os dentes. Se você pegar fósseis dos seres humanos que viviam aqui antes do homem branco, nenhum era sem dente, todos tinham sua arcada perfeita. Então, o que foi que aconteceu? Bem, eles não tinham cárie. Por que eles não tinham cárie? Por que a cárie não destruía? Porque quando com a chegada do homem branco, começou a aparecer aqui o açúcar. Né? Aquele açúcar da cana, aquele açúcar. E aí começou a criar o quê? O que nós chamamos de placa bacteriana. A placa bacteriana, que é uma placa feita por bactéria que fica sobre o dente, não deixa a saliva remineralizar o dente. Qual é a importância da escovação dos dentes? Com a escovação do dente, você arranca a placa bacteriana e a saliva remineraliza o dente. Não é a escovação que está protegendo os seus dentes. Na verdade, quem protege os seus dentes é a saliva. A função de escovar é arrancar essa placa, para que a saliva faça o serviço. E de onde que entra o flúor? Que quando você coloca o flúor junto com essa hidroxapatita, formando a fluorpatita, que forma uma superfície dentária tão lisinha que a placa bacteriana tem dificuldade de se fixar. Por isso que o flúor protege o dente contra a cárie, tá bom? E uma outra coisa que nós temos também, pessoal, uma outra função da saliva, iniciar a digestão do amido e do glicogênio. Quem é que faz isso? Iniciar a digestão do amido e do glicogênio? São enzimas digestivas. São as enzimas digestivas que iniciam. Quais são essas enzimas digestivas? Quais são? Vamos lá? Qual é a enzima digestiva que nós temos na saliva? Nós temos a pitialina, também chamada de amilase salivar. Essa pitialina, essa amilase salivar, vai atuar sobre qual substrato? Amido e glicogênio. Amido e glicogênio são carboidratos complexos. O que é isso, carboidratos complexos? São polissacarídeos, formados por mais de 10 monossacarídeos. O amido ele tem em torno de 2.000 moléculas de glicose. O glicogênio é formado, se não me engano, por 35.000 moléculas de glicose. Então são moléculas enormes. E por ação da pitialina e da amilase salivar, o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de maltose. Maltose é disacarídeo, é formado só por 2 moléculas de glicose. Diminuiu bastante. Diminuiu ou não diminuiu? Já dá para ser absorvido? Não, mas já diminuiu. Ainda não dá para poder ir para a corrente sanguínea, mas nós vamos chegar lá. Glândulas salivares. Olha aqui, nós falamos tanto dessas glândulas salivares, só para identificar. Glândula 1. Essa aqui é qual? É a sublingual. Sublingual. Glândula 2. É a submandibular. Glândula 3 são as parótidas. Essa é o quê? A parótida. Um detalhe, essas glândulas se encontram todas elas aos pares, tá? Elas se encontram aos pares. Então eu tenho o quê? Duas submandibular e 2 parótidas. Então eu tenho o quê? Eu tenho 3 pares, não é isso? Eu tenho 6 glândulas, né? Que elas produzem em torno de 1,5 litros de saliva por dia, tudo bem? Sendo que a principal é a parótida e a submandibular, tá? Então, digestão na boca é isso aí. E agora? Agora o esôfago. O esôfago é um tubo musculoso, tecido muscular liso, localizado atrás da traqueia, que conduz o bolo alimentar da boca até o estômago. Até o estômago. Galera, chegamos no estômago. É isso? Chegamos no estômago. Pera lá. Na boca nós tínhamos um pH mais ou menos neutro, não é isso? E aqui no estômago, pessoal, como é que vai ser o pH? Aqui o bicho pega. Aqui nós vamos ter um pH de 1,5 a um pH 2. Como você pode ver, um pH extremamente ácido. O estômago derrete as coisas, ela desmancha as coisas. Na boca eu chamava o alimento de quê? Bolo alimentar, né? E aqui no estômago? No estômago aqui o alimento é chamado de quimo.
né? O chamado quimo gástrico. O alimento é chamado de quê? Quimo. O estômago é um órgão sacoliforme. Em forma da letra J. Ele tem forma da letra J quando ele está vazinho. Quando ele está cheio, fica parecendo um ovo, né? Ovalado, né? Que possui em suas paredes glândulas secretoras de suco gástrico. De suco. Que possui em suas paredes glândulas secretoras de suco gástrico. Quiser colocar aí, são em torno de 35 milhões de glândulas secretoras de suco gástrico, que derrete tudo, cara. Tá certo? Que derrete tudo. Qual é a composição? Qual é a composição desse suco gástrico, né? Composição do suco gástrico. Ácido clorídrico. O ácido clorídrico. O HCl, né? O HCl. O que esse ácido clorídrico faz? Ele esteriliza os alimentos. O que ele faz? Ele esteriliza os alimentos. Ele esteriliza os alimentos. O que ele faz além de esterilizar os alimentos? O que ele faz além disso? Ele esteriliza os alimentos, ele amolece os alimentos. Imagina o osso, né? Esses animais que comem carne, com osso, com tudo. Esse osso vai amolecer, ele amolece os alimentos e ele também é um ativador enzimático. O ácido clorídrico é um ativador. Ele é um ativador Ele é um ativador enzimático. Como é que é isso? Você tem o pepsinogênio. Pepsinogênio, que é uma enzima inativa. E aí o que vai acontecer? Ele vai sofrer a ação de quem? Do ácido clorídrico. E aí o pepsinogênio se transforma em quê? Pepsina. Que é a enzima ativa. Pepsina é uma protease. O que é uma protease? Uma enzima que atua sobre proteína. Tá certo? Então ele é um ativador enzimático. E quais são as enzimas do suco gástrico? Bora ver aí? Nós temos quem aí? Nós temos a pepsina. Qual é o substrato? Bom, o substrato é proteína. Proteína. Proteínas grandes, né? Quer dizer, o suco gástrico, ele inicia a digestão das proteínas. Então você tem proteínas grandes, proteínas enormes que chegam ali e começa a ser quebrado. Vai ser quebrado totalmente? Não, apenas inicia. A pepsina atua sobre proteína. Ele inicia a digestão das proteínas. Qual é o produto? Como apenas inicia, o produto não pode ser aminoácido. Então o que ele vai ter? Proteínas menores. Qual é o produto? Peptonas. Peptonas, proteoses. Então, proteínas menores. Isso aqui eu posso chamar essas peptonas, essas proteoses, de que? Proteínas derivadas. Tá certo? A renina atua sobre qual substrato? Proteína. A proteína do leite. Só para você treinar, você se lembra da proteína do leite? É a caseína. Né? Tem gente que confunde, em vez de falar caseína, a proteína do leite, chama de proteína do leite, a lactose. Lactose não é proteína, é carboidrato, é disacarídeo. A proteína é a caseína. E aí, qual é o produto? Quando essa enzima atuar, o que vai acontecer? Nós vamos ter a proteína coagulada. Nós teremos a proteína coagulada. Nós vamos ter a proteína coagulada, tudo bem? Uma nota importante. No estômago existe a enzima tributirase. Um detalhe. Essa tributirase também é chamada de tributirina, tá? Que atua sobre a manteiga lipídio, porém com pouco significado clínico. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Vamos voltar um pouquinho aqui para você não se perder. Na boca, nós vamos ter digestão de quê? Carboidrato, lembra? Inicia a digestão dos carboidratos, amido e glicogênio. No estômago, nós vamos ter digestão do quê? Digestão das proteínas. Inicia a digestão das proteínas. É isso? Isso é o fato. Agora eu estou falando da curiosidade. Qual é a curiosidade? Lugar de digestão de lipídios é no intestino. Mas se uma questão falar para você que a digestão dos lipídios é exclusivamente no intestino, está falso. Você pode ter uma pequena digestão de lipídios também no estômago. Tem importância clínica? Se faltar, vai fazer problema? Não vai ter problema? Não, mas existe. E o nome da enzima chama-se o quê? Tributirase. Então, quando a gente fala em estômago, repetindo, resumidamente, estômago é digestão de proteína. Digestão de lipídios é no intestino. Mas pode ter um pouco de digestão de lipídios no estômago? Pode. Pode. Né? Não chega nem a 1%, mas pode. Tá bom? Pela ação da tributirase. Né? Regulação da secreção gástrica. Quando é que o estômago sabe que está na hora de soltar, liberar o suco gástrico? Né? Como é que o estômago sabe disso? Opa, está na hora de jogar de liberar o suco gástrico. Como é que é essa liberação? Ela é determinada por 3 fatores. Psíquico. O que é psíquico? Por exemplo, a visão. A visão. Quando você vê uma coisa bonita, não dá vontade de comer, gente? Um alimento todo enfeitado, sim ou não? O cheiro. A visão. Né? O cheiro. Como eu estou apanhando dessa caneta. O cheiro, né? O odor, o cheiro. Só em você imaginar o alimento, comece a imaginar aí agora que você está pingando, chupando limão. Vê se a sua boca não enche de saliva. Isso é psíquico. Sua boca enche de saliva e seu estômago também se enche de suco gástrico. Mecânico. Mecânico é o quê? Mastigação. Mastigação. Quando você começa a mastigar, você está avisando para o estômago: ei, velho, vou mandar a picanha aí agora. Por isso, às vezes, quando você mastiga chiclete, quando mastiga muito chiclete, dói o estômago. Por quê? Você engana o estômago. Você está mastigando, o estômago começa a produzir o suco gástrico, achando que vem comida, e não vem comida. É só você mastigando aquela borrachinha. Por isso que dá aquela dorzinha, né? Aquela fome que você interpreta como fome. Tá? E a questão também o que? Hormonal. Né? Hormonal, nós temos 2 hormônios. Um é a gastrina. O outro é a enterogastrina. Enterogastrina. O que essa gastrina é produzida por quem? A gastrina é produzida pelo próprio estômago. Quando a comida bate na parede do estômago, o estômago pega ciência de suco gástrico, estimula as glândulas a liberar o suco gástrico. Então, a gastrina ela estimula o aumento do quê? O aumento da secreção. Estimula o aumento da secreção. E a enterogastrina, entra no intestino, é produzida lá no intestino. O que ela faz? Ela inibe a gastrina. Ela vai diminuir, estimular a diminuição do quê? Da secreção gástrica. Então, o controle hormonal, nós temos 2 hormônios. Um é a gastrina, que aumenta a secreção do estômago. E o outro é a enterogastrina, que inibe a secreção do estômago. Tá vendo aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um alimento. Tá vendo aqui o alimento? Quando o alimento bate aqui na parede do estômago, né? Quando o alimento aqui ele bate na parede do estômago, né? Promove a liberação de quê? Da gastrina. Tá vendo aqui? E essa gastrina ela vai atuar aonde? Aqui, ó, na parede celular, na mucosa do intestino, estimulando a secreção gástrica, tudo bem? O alimento tem que ficar algumas horas no estômago, ele não pode nem voltar, senão ele sai queimando o esôfago, sai queimando tudo. E também não pode descer, senão pode causar úlcera no intestino ou causar diarreias violentas. Quem é que vai prender o alimento por algumas horas no estômago? Os esfínteres. Nós temos um aqui, que é o chamado de cárdia. Eu posso chamar de esfíncter cárdia ou válvula cárdia, né?
E tem um outro aqui que segura o alimento para não descer para o intestino. Esse outro aqui, esse 2, que é a pilórica. A válvula pilórica, ou esfíncter pilórico. É ele que prende os alimentos, tudo bem? A ação de A, B, C, D, eu não vou falar disso aqui agora não preciso. Mas tem uma nota aqui, ó, importantíssima. A regulação, vamos anotar aí? A regulação do apetite, você não tem vontade de comer? Ou deixa, passa a vontade de comer? A regulação do apetite conta com a participação de 3 hormônios. Quais são eles? Grelina, PYY e leptina. O primeiro é quem? A grelina é estimulador de apetite, enquanto os 2 últimos inibem o apetite. Então, essa grelina, ela estimula o apetite. Quem é que produz essa grelina, pessoal? Essa grelina é produzida no estômago, tá? Ela é produzida onde? No estômago. E vai atuar onde? Lá no hipotálamo. O hipotálamo não é o centro dos desejos do sistema nervoso central? Vontade de comer, vontade de beber, vontade de reproduzir. Esses desejos, tudo vem do hipotálamo. Então ela vai atuar lá no hipotálamo, tá? Produzido no estômago. E esse PYY é produzido aonde? É produzido no intestino delgado. Isso aqui vem explicar algumas coisas para você. Quando você come doce, a digestão é muito rápida. Não dá tempo do intestino produzir PYY suficiente. Qual é a consequência? Você come doce, logo está com fome de novo. Doce não mata a fome, porque a digestão é muito rápida. Já quando você come uma picanha, que a digestão é mais lenta, dá tempo do intestino produzir bastante PYY. Qual é a consequência? Você fica por muitas horas, ou às vezes o dia inteiro, com a sensação de saciedade. Está cheio. Esse PYY, que vai atuar no hipotálamo, e dá essa sensação de cheio. A leptina também faz isso. E é produzido por tecido gorduroso, tecido adiposo. É produzido por tecido. É produzido por tecido adiposo, tá bom? Vamos para frente, né? Digestão no intestino delgado. Como é que é a digestão no intestino delgado, pessoal? Com cerca de quê? 6,5, né? 6,5 metros de comprimento, 3 centímetros de diâmetro, subdivide-se em 3 partes. Como é que o intestino delgado ele subdivide em 3 partes? Quais são? Primeira parte, duodeno. Depois vem o quê? Jejuno. E depois vem o quê? A terceira e última parte, o ilho. Essas são as 3 partes. A digestão no duodeno, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o pH. Como é que é o pH? pH é em torno de 8, né? 7,7, 7,8 até 8,8. Na média, é em torno de 8. Como é que eu chamo o alimento aqui no duodeno? Eu chamo ele de quilo. Na boca, bolo alimentar. No estômago, eu chamo ele de quê? Quimo. E no intestino, como é que eu chamo o alimento? Quilo. Tudo bem? E uma outra coisa, na boca eu tenho início da digestão dos carboidratos. No estômago eu tenho o início da digestão das proteínas. E no intestino? No intestino é todo o trabalho. Tudo tem que ser concluído no intestino. Então o intestino é muito mais importante. A maior parte da digestão dos alimentos é feita toda no intestino. Por isso que no intestino, né, nós vamos ter a participação de 3 sucos digestórios. A digestão no intestino delgado, ocorre graças à ação conjunta de 3 sucos digestórios. Três sucos digestórios. Quais são esses 3 sucos digestórios, pessoal? Quais são esses 3 sucos? Biliar, pancreático
pancreático e o intestinal. São esses três sucos que nós temos que trabalhar. Começando por quem? Começando por onde? Pelo suco biliar. Não é isso? O suco biliar, ele é produzido aonde? Ele é produzido no fígado. Né? Algo em torno de 700 ml ao dia, quase 1 litro. Armazenado aonde? Armazenado na vesícula. Armazenado na vesícula biliar, liberado aonde? No duodeno. Duodeno, através do canal colédoco. Colé. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse canalzinho que vai jogar a bile lá no duodeno. Às vezes esse canalzinho ele se enche de pedra, de cálculo. E aí, tem que fazer cirurgia para tentar desobstruir esse canalzinho, tá? Mas às vezes a pedra está não só no canal, mas também dentro da vesícula. E muitas vezes por isso tem que extirpar essa vesícula, né? Tem que fazer exéresis dessa vesícula, tá certo? Uma coisa muito importante, e é uma pergunta clássica. O que é uma pergunta clássica? Se você errar, você está fora. Porque quem está estudando não vai errar. Qual é a pergunta clássica? Olha aqui, ó, deixa eu sublinhar aqui. Ó, não o quê? Não contém, a bile não contém enzimas digestivas. Isso aqui é muito importante. Tá vendo que eu dei destaque? Eu dei destaque aí na sua apostila. Essa bile não tem enzima digestiva. Isso é uma das coisas que eles mais perguntam. Não contém enzima digestiva, tá certo? Mas se ela não possui enzima digestiva, o que ela possui? Maria mole? Não. Ela não contém enzima digestiva. Ela possui sais biliares. Ela possui o quê? O que sais, que nós chamamos de sais biliares. Com a função de quê? Emulsificação. Emulsificação das gorduras que sofrerão a ação das lipases. Pessoal, terminou em ases, é o quê? É enzima, tá? Essas enzimas lipases, elas vão quebrar as gorduras. Mas vem cá, professor. Você falou que a bile não tem enzima digestiva, então onde que apareceu essa lipase? Boa pergunta. Essa lipase veio do pâncreas. Essa lipase não pertence ao suco biliar, porque o suco biliar não possui enzima digestiva. Estou repetindo novamente. Então o que ela faz? Ela dilui a gordura. Emulsificar é sabão, lembra disso? Aí como a gordura está diluída, agora as lipases que foi liberada pelo pâncreas, também pelo suco entérico, vão terminar de quebrar essas gorduras, tá ok? Observação. A contração da vesícula biliar liberando bile no interior do duodeno é estimulada pelo hormônio colecistoquinina, certo? Também chamado colecistoquinina ou colecistocinina também. Colecistocinina, né? Ou pancreosimina, colecistocinina, tá? Então a vesícula biliar, ela se contrai e joga a bile lá dentro do duodeno. Esse é o hormônio que estimula isso, tá certo? Outras funções do fígado. Gente, para ganhar tempo, essas funções do fígado aí, ó, você vai estudando, dá uma olhada sozinho, você faz uma leitura, né, cuidadosa de cada uma dessas funções aí, né? Dá uma olhada aí, dá uma estudada nisso sozinho e vamos para frente, para não perder tempo. Suco pancreático. Então, o primeiro suco foi o suco biliar, né? Qual é a grande característica dele? Não possui enzima digestiva, mas dilui as gorduras. O segundo suco que eu quero apresentar para vocês é o suco pancreático. Produzido aonde? Difícil a pergunta, né? Produzido no pâncreas. Né? E ele tem um pH em torno de quê, pessoal? 8. Ele é rico em enzimas digestivas. Lembre-se, como é que é? A bile não tem enzima digestiva, mas o suco pancreático, ele é riquíssimo em enzima digestiva. E também rico em bicarbonato de sódio, que neutraliza a acidez do quimo gástrico. Espera lá, vamos explicar isso?
Na boca, qual é o pH da boca? 7. Quando o alimento vai para o estômago, o pH não vai para 1,5, pH 2, quem é que faz aquele pH ficar tão ácido? O ácido clorídrico. Quando vai para o intestino, o pH não tem que ficar básico. Como é que algo ácido fica básico? Por causa do bicarbonato. Os jatos de bicarbonato que é jogado ali, pega aquele quimo ácido e neutraliza aquela acidez. Aí o quimo passa a ser chamado de quilo. Tá? Toda a acidez foi neutralizada. Tá bom? Olha aqui, ó. Vamos cá. Bora ver. Quais são as enzimas? Eu falei que o suco pancreático, né, tinha muita enzima. Quais são as enzimas do suco pancreático? Amilase pancreática. Qual é o substrato? Amido. Amido. Lembra? Amido é formado por quê? 2.000 moléculas de glicose. Aí essa amilase pancreática vai quebrar todo o amido? Não, vai diminuir, vai transformar. Qual é o produto? Maltose. O que são maltoses? Maltoses são disacarídeos. Carboidrato formado pela união de 2 monossacarídeos. O amido eu tinha quanto? 2.000. Agora eu tenho maltose, que é 2 moléculas de glicose. Reduziu bastante. Dá para absorver? Dá para absorver? Ainda não. Mas, professor, tem uma pergunta aqui que eu não estou entendendo. Qual é? O amido já não foi digerido na boca pela pitialina? Meu amigo, acontece que o alimento fica muito pouco tempo na boca. Né? Se você fosse uma pessoa educada, naquela cultura oriental de 80, 70 mastigadas por bolo alimentar, a gente não é assim. É 1 a 2 mastigadas, a gente já engole. Então, boa parte do amido não dá tempo de ser digerido na boca. O pai, na sua infinita sapiência, o que ele fez? Te deu uma segunda chance. Aquele amido que não foi digerido na boca, vai ser digerido lá no intestino pela amilase pancreática. Entendeu? Lipase vai atuar sobre quem, pessoal? A lipase atua sobre o amido. Né? No caso aqui, esse amido, estou falando de... amido, desculpe-me, gente. Meu Deus. Lipase vai atuar sobre quem? Lipídios. Caracas. Lipídios. No caso aqui, qual lipídio que eu quero dar o destaque? As gorduras. Mas é só sobre as gorduras? Não. Lipídios em geral. Mas eu quero dar destaque às gorduras. E quando você quebra as gorduras, gorduras são o quê? São compostos orgânicos, formados pela união de quê? Ácidos graxos, ácido graxo, mais o quê? Álcool. No caso da gordura, qual é o álcool? Vocês se lembram? Glicerol, tá bom? Agora, tripsina, quimiotripsina e peptidase. Então, olha aqui são 3 enzimas: tripsina, quimiotripsina e peptidase. São 3 enzimas. Atua sobre qual proteína, qual substrato? Proteína. Vocês se lembram que lá no estômago começou a digestão das proteínas? Produzindo, por exemplo, as peptonas, as proteoses. Qual é o produto final? Aminoácidos. Nuclease, qual é o substrato? Nuclease vai atuar sobre quem? DNA, RNA. Qual é o produto final? Nucleotídeos. Os nucleotídeos é a unidade formadora do quê, pessoal? Do DNA e do RNA. Tudo bem? Agora tem uma observação importante aqui para falar para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Observação. A tripsina, quimiotripsina, e peptidase, lembra? São proteases. São lançadas no duodeno na forma inativa, sendo ativada por ação direta e indireta da enteroquinase. E aí ela se torna o quê? Ativa. Vamos acompanhar aí, pessoal? Olha aqui, ó. Então, olha aqui, ó. O que ele falou? Que a tripsina e a quimiotripsina e as peptidases, elas são lançadas na forma o quê? Inativa. Está aqui o pâncreas. Então, elas são jogadas aqui, ó, na forma o quê, ó?
Inativa. Tá vendo aqui? Na forma inativa. Na forma inativa elas são o quê? Propeptidase, quimiotripsinogênio, tripsinogênio. Por que elas são jogadas na forma inativa? Porque se ela fosse ativa dentro do pâncreas, ela ia começar a digerir o pâncreas, aí você teria uma pancreatite. Então elas estão lá no pâncreas, guardadas no pâncreas, na forma inativa. Quando elas são jogadas no intestino, tá bom? Caiu aqui no intestino. Aí o que acontece? Olha aqui, ó, tá vendo a enteroquinase? A enteroquinase, ela estimula a transformação do tripsinogênio em quê? Tripsina. Então eu não tinha tripsina, passei a ter tripsina, tá vendo? Aí o que a tripsina faz? A tripsina ativa transforma o quimiotripsinogênio em quimiotripsina. A tripsina estimula as propeptidase em quê? Em peptidase, que são as formas o quê? Que são as formas ativas. Entenderam isso, pessoal? Essas enzimas atuam sobre proteínas, por isso que elas são chamadas de proteases pancreáticas. Como é que elas são jogadas no duodeno? Na forma inativa. Aí, por ação da enteroquinase, direta e indiretamente, essas enzimas inativas são ativadas. Não é isso? Ok? Vamos para frente? Esse é o segundo suco. Terceiro suco. O suco intestinal, também chamado de suco entérico, não é isso? Ele é produzido pelo quê, pessoal? Produzido, né, pela parede do intestino delgado. É o próprio intestino delgado que produz, principalmente da onde? Do ilho e do jejuno, não é isso? Estimulado pelo hormônio que? Enterocrimina, pelo hormônio estimulado pelo hormônio enterocrimina, tá bom? Enterocrimina. Qual é o outro hormônio? E também pela própria presença do alimento, né? Enterocrimina, pelo hormônio enterocrimina. O principal hormônio é esse aqui, ó, é a enterocrimina, tá certo? A secretina também participa, mas a enterocrimina é o principal. E quais são essas enzimas entéricas? Eu tenho a enteroquinase. O que a enteroquinase faz? Você se lembra? Ela atua sobre qual substrato? Proteases inativas. Proteases inativas. Quais são as proteases inativas, lembra? Propeptidases, quimiotripsinogênio, tripsinogênio. E através dessa enteroquinase, qual é o produto? Proteases. Essas proteases passam a ser o quê? Ativa. O que nós temos mais? As peptidases. Peptidase vai atuar sobre quem? Os oligopeptídeos. Oligopeptídeos. O que são oligopeptídeos, pessoal? São moléculas de natureza proteica, formadas por poucos aminoácidos. E quando eles forem quebrados, qual é o produto final? Aminoácidos. Sacarase ou sucrase atua sobre qual substrato? Sobre o disacarídeo. Qual disacarídeo? Sacarose. O que é sacarose? É o açúcar da cana, é o açúcar da beterraba. É formado pelo quê? Se eu quebrar uma sacarose, eu vou ter o quê? Glicose mais frutose. Lactase vai atuar sobre quem, pessoal? A lactose. O que é a lactose? É o açúcar do leite. É um disacarídeo. Se eu quebrar a lactose, né? A lactase quebra a lactose, o que eu vou ter? Glicose mais galactose. Maltase vai atuar sobre quem? Maltose. O que é essa maltose? Maltose é um disacarídeo. Lembra daquelas maltoses que foi produzida na boca, lá no intestino? Agora vamos quebrar ela. Quem é que quebra ela? A maltase, transformando ela em quê?
glicose mais glicose. Olha que legal, pessoal. Tudo foi quebrado. Agora dá para absorver isso aí tudinho? Agora o intestino está em condição de absorver todos esses nutrientes? Sim. Agora nós temos total condição de absorção desses nutrientes, né? Vamos lá? Então vamos falar sobre a absorção dos nutrientes aqui agora, ó. Absorção dos nutrientes. Vamos falar sobre isso, absorção dos nutrientes. Aonde que acontece a absorção dos nutrientes, pessoal? Né? O intestino delgado possui o que, pessoal? Possui um epitélio. Você se lembra do epitélio intestinal? Qual é o epitélio que reveste o intestino? Você se lembra? É um epitélio, né? Epitélio simples. Você pode falar epitélio simples ou monoestratificado. É um epitélio simples, né? E ele é o quê? Cilíndrico, né? Ele possui um epitélio com uma série de dobras. Qual é o nome dessas dobras? Essas dobras são chamadas de são chamadas de vilosidades, não é isso? Né? Encarregadas de quê, pessoal? Encarregadas de quê? Encarregadas de quê? De aumentar a superfície de absorção. Então, essas dobras do epitélio intestinal, ela tem a função de aumentar o quê? A superfície de quê? De absorção. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha aqui, ó. O que eu tenho dentro das vilosidades? Tá vendo aqui? Eu tenho veia, eu tenho artéria. E eu tenho vaso linfático. Tá vendo aqui, pessoal? Vaso linfático. Então, se você não tiver essas vilosidades bem desenvolvidas, você não vai ter uma absorção eficiente. Já ouviram falar de pessoas que têm alergia alimentar, crianças com alergia alimentar grave? O que acontece? O intestino inflama e essas vilosidades vão desaparecendo. E a criança perde a capacidade de absorver nutrientes. A mãe desesperada enche a criança de comida e ela vai ganhando características de subnutrição, porque não está absorvendo os nutrientes. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Olha aqui, olha. Eu tenho a vilosidade aqui, ó. Eu tenho a velocidade. Nessa velocidade, ficou muito ruim. Deixa eu melhorar aqui. Espera ainda. Né? Deixa eu melhorar. Eu tenho aqui a velocidade. Tá aqui, eu tenho a velocidade. O que eu tenho dentro da velocidade? Dentro da velocidade eu tenho os menores vasos sanguíneos do nosso corpo, que são os capilares. Eu tenho os capilares. E enfiado em meio a esses capilares, eu tenho também, sabe o quê? O vaso linfático. Vaso linfático. Qual é a importância de você ter um vaso linfático enfiado dentro dessas velocidades? É que tem partículas que são muito grandes, que não cabem nos capilares. E essas partículas grandes, então, não pode ser absorvida pelos capilares, tem que ser absorvida pelos vasos linfáticos. E quem que vai ser absorvido por esses vasos linfáticos, pessoal? Então, nesse vaso linfático, eu vou ter a absorção das gorduras. Absorção de quem? Absorção das gorduras. Então as gorduras são absorvidas nos vasos linfáticos? Sim. E como é que essa gordura vai bater lá no sangue? É porque os vasos linfáticos vão caindo em vasos linfáticos cada vez maiores até chegar no tórax, onde você vai ter aqueles vasos linfáticos maiores de todos. E esse vaso ele deságua dentro da veia cava. Falei errado. Vão desaguar dentro da veia subclávia. Veia dentro da veia subclávia. Aí da veia subclávia vai para a veia cava e da veia cava vai para o coração. Tá? E os capilares, pessoal? Os capilares você vai ter absorção dos demais nutrientes. Os capilares
você tem absorção dos demais nutrientes, tá certo? Dos demais nutrientes. E aí, os nutrientes foram absorvidos por esses capilares, eles vão para onde? Eles vão para a veia porta. Vai para a veia porta. E da veia porta, vai para o fígado. E do fígado, vai para a veia hepática. Veia hepática, vai para a veia cava. Da veia cava vai para o coração. Essa coisa aqui, ó, veia porta, fígado, veia hepática, esse é o famoso sistema porta-hepático. Faz parte da composição do sistema porta-hepático. Tudo bem? E uma outra coisa muito importante que eu tenho que fazer um desenho aqui, você não pode sair daqui sem eu trabalhar isso aqui direitinho com vocês. Olha, muito importante que eu vou trabalhar aqui agora. Presta atenção. Vou fazer um desenho aqui bem mais complexo. Olha, imagina o seguinte. Eu vou usar até outras cores aqui. Vamos ver se eu consigo aqui usar essa tecnologia. Ó, eu vou colocar aqui uma alça intestinal aqui, ó. Uma alça intestinal. Traduzindo para uma linguagem mais leiga. Um pedaço de tripa, né? Mas não um pedaço de tripa qualquer. É o pedaço de tripa. E quem que é o pedaço de tripa, pessoal? Estou falando do duodeno. Esse aqui é o duodeno. Eu coloquei... Deixa eu apagar um pouquinho ele aqui. Ih, apaguei tudo. Que droga, eu não sei usar isso aqui. Poxa. Espera lá aqui. Estou perdendo tempo. Vou tentar aqui. Desculpa aí, galera, estou aprendendo. Aqui então, para lá. Então, deixa eu explicar isso aqui. Duodeno. Eu acho que isso aqui vai facilitar para você. Isso aqui cai muito. Então, por isso que eu estou gastando tempo nesse aqui, duodeno. Nesse duodeno, nós temos algumas glândulas importantes aqui. Nós temos algumas glândulas importantes. Que tipo de glândulas importantes nós temos aqui? Nós temos o fígado, né? Nós temos fígado. E nós temos o pâncreas, que vai jogar suas secreções no duodeno. Temos o fígado. Sendo que precisava de uma cor verde aqui, não sei onde é que tem o verde. Estou vendo vermelho. Eu vou pegar esse amarelo aqui mesmo aqui. Então aqui nós temos fígado. Aqui nós temos o quê? Lá dentro a vesícula biliar. Espera ainda. Misericórdia. Eu queria apagar só um negocinho aqui, apaguei tudo. Lá dentro eu tenho o quê? A vesícula biliar. Aqui tem um canal colédoco, lembra disso? O canal colédoco. Eu tenho um canal colédoco, está aqui a vesícula biliar. Aqui eu tenho o pâncreas. Aqui eu tenho o pâncreas. Esse aqui é o fígado. Vamos explicar algumas coisinhas aqui? O que nós temos aqui acima? Aqui, bem aqui acima, o que nós temos? Aqui nós temos o estômago, né? Aqui nós temos o estômago. Então vamos explicar aqui para você. Preste bem atenção. Eu vou pegar aqui, por exemplo, novamente, vou tentar. Aí que chega o alimento aqui, ó.
Olha o alimento chegando aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o alimento. Chegou aqui no estômago. Quando o alimento chega no estômago, bate no estômago, né, sente a presença daquele alimento, o que o estômago faz? Na mesma hora ele libera quem? A gastrina. Na mesma hora ele libera quem? A gastrina. E essa gastrina que é produzida aqui, né? Essa gastrina que é produzida aqui no estômago, ela vai atuar onde, essa gastrina? Deixa eu apagar só essa partezinha aqui, né? Então o estômago produz a gastrina, está aqui. E essa gastrina vai atuar onde? No próprio estômago. E o que ela faz, essa gastrina aí? O que ela faz? Ela aumenta a secreção do estômago. O que ela faz? Ela aumenta a secreção do digestório do estômago. E aí o que vai acontecer, pessoal? O alimento ele vai sair daqui do estômago e vai bater lá no duodeno. Vê se você consegue imaginar isso para mim. Então agora o alimento chegou lá no duodeno, ó. O alimento chegou lá no duodeno. Mas você deve se lembrar que esse alimento, quando chega no duodeno, ele chega ácido, né? Esse alimento aqui, ele chega extremamente o quê? Ácido. E no duodeno não pode ser ácido. No duodeno o pH tem que ser o quê? Básico. Então, quando o alimento chega tão ácido no duodeno, como é que o duodeno reage? Como é que o duodeno reage? O duodeno libera, na mesma hora ele libera uma enzima chamada secretina. Libera um hormônio chamado secretina. O que essa secretina vai fazer, pessoal? Essa secretina ela vai atuar aqui no pâncreas, vai estimular o pâncreas. E o pâncreas, estimulado pela secretina, o que esse pâncreas faz? Libera bicarbonato. O que ele causa aqui? Ele vai causar liberação. Ele vai causar liberação de bicarbonato. Liberação de bicarbonato, tudo bem? Liberação de bicarbonato. Para quê? O que esse bicarbonato faz? Para neutralizar a acidez, porque o pH ácido fique básico. Mas adianta o bicarbonato ficar neutralizando a acidez se o estômago continuar jogando coisa ácida aqui? Não adianta. Por isso o que o duodeno faz? O duodeno libera um outro hormônio também aqui chamado enterogastrina. Enterogastrina. Essa enterogastrina, você sabe onde que ela vai atuar? Lá no estômago. E adivinha a conversa, o papo reto que eles vão ter lá? Adivinha qual vai ser a conversa? Falar para o estômago parar de diminuir a secreção gástrica. A conversa qual é? Para diminuir a secreção gástrica. Para diminuir a secreção gástrica. Cara, até para fazer essa setinha aqui tá difícil. Melhorou. Para diminuir a secreção gástrica, tudo bem? Mas esse alimento pode estar cheio de gordura também. Esse alimento pode estar cheio de gordura. O que o duodeno faz? Libera um outro hormônio aqui, pessoal, chamado colecistocinina. Libera outro hormônio chamado colecistocinina. Lembra dele? Ou colecistoquinina. O que essa colecistoquinina vai fazer? Ela vai atuar sobre a vesícula, lembra? O que ele vai provocar lá na vesícula? O que ele vai provocar na vesícula? Contração da vesícula biliar.
Qual é a conversa desse hormônio aqui com a vesícula biliar? Se contrai, nega, a vesícula se contrai e libera a bile lá no duodeno. E uma outra coisa, essa colecistoquinina, ela também vai conversar com o pâncreas. Qual é a conversa da colecistoquinina lá com o pâncreas? A conversa da colecistoquinina com o pâncreas é para liberar enzima digestiva. Liberar o quê? As enzimas digestivas. Liberar as enzimas digestivas. Então vamos repassar aqui, pessoal, para não esquecer. Vamos repassar aqui? Olha só, para a gente aprender. Primeira coisa, o alimento chega no estômago. Vamos acompanhar? Quando o alimento bate na parede do estômago, tem a liberação de gastrina. O que a gastrina faz? Ela aumenta a secreção gástrica. Quando o alimento sai do estômago e desce para onde? Olha aqui para onde o alimento está descendo. Desce lá para o intestino. Ele vem extremamente ácido, não é isso? Quando essa acidez bate no duodeno, o duodeno libera quem? A secretina, que conversa com o pâncreas. Qual é a conversa? Liberação de bicarbonato. O duodeno também libera a enterogastrina. Qual que é a conversa? Vai bater papo lá com o estômago. Qual é a conversa? Para diminuir a secreção gástrica. Parar de produzir suco gástrico. Por quê? Porque o alimento está no duodeno, não está no estômago. E o duodeno também libera colecistoquinina, que vai atuar de duas formas. Uma, na vesícula biliar. Qual é a conversa? Vesícula biliar se contrair, para liberar a bile. E a outra conversa com o próprio pâncreas. Qual é a conversa? Para liberar as enzimas digestivas. A ação desses hormônios no tubo digestório cai muito, viu? E eu imagino que esse esquema aí que eu fiz com muita dificuldade, porque eu não domino essa tecnologia aqui, talvez vai te ajudar bastante numa prova, tá bom? E para finalizarmos o sistema digestório, pessoal, o intestino grosso. O intestino grosso. O intestino grosso é o quê? É um tubo muscular com 1,5 metro de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. Aonde que começa o intestino grosso? Ele começa numa válvula chamada ilho secal. Ilho secal. Ou seja, é aquela válvula que separa o intestino delgado do intestino grosso. E aonde que termina? Na chamada válvula, ou esfíncter, né? Válvula anal. É ali que termina, tá certo? Ela é dividida, o intestino grosso é dividido em 3 segmentos. Qual é o segmento? Seco, cólon, sendo que o colo subdivide em quê? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. E o terceiro segmento é o quê? O reto. Esses são os 3 segmentos. Tá certo? Olha só então, vamos ver quais são as 3 partes? Tem um apêndice aqui, não é isso, gente? Para que serve esse apêndice? Para entrar bactéria, restos de alimento, inflamar e dar apendicite. Isso no passado era uma bolsa bem desenvolvida que tinha micro-organismos com capacidade de digerir a celulose e que na gente atrofiou, tá? Olha aqui, ó, seco é a primeira porção do intestino grosso. Seco vem de cego, tá vendo que é fechado? Ele não é fechado? E depois, qual é a segunda porção? Cólon, sendo que nós temos colo ascendente, colo transverso e o colo descendente. E o colo sigmoide é a segunda parte. E depois, finalmente, o quê? O terceiro parte, que é quem? Que é o reto, onde fica o ânus. Qual que é a função do intestino grosso? Qual que é a função do intestino grosso? Formação das fezes, pessoal. Qual que é a função? Formação das fezes. Formação das fezes. E o intestino grosso também é muito importante para quê? Absorção de água. Absorção da água. Se esse intestino grosso absorver água em excesso,
suas fezes ficam rígidas, duras. Nós chamamos o termo médico para ele, chama-se fecaloma. E nós falamos que o paciente está enfesado, ou seja, as fezes dele desidrataram e virou uma espécie de pedra de fezes. Qual é a consequência? Para essas fezes passar ali pelo reto, pelo ano, é um sofrimento. E às vezes não passa. Popularmente fala que a pessoa está encaiada. E muitas vezes tem que fazer o quê? Tem que colocar um supositório para poder hidratar aquilo ali, para poder tirar, de vaselina. Ou às vezes tirar até com o dedo, arrancar aqui aqueles fecalomas, aquelas pedras, aqueles fecalomas, para poder desobstruir. E o que pode levar o intestino a absorver tanta água? Um dos motivos, a falta de beber água. Você não se hidrata adequadamente, qual é a consequência? A água é um fator fundamental para a sua saúde, para a sua vida. Se você desidratar demais, você morre. Se você desidratar 17, 18% de água no seu corpo, desidratar, você morre. Então, a água é fundamental. Então, você não pode perder água. Então, quando o seu organismo percebe que você está desidratado, você pode perder água nas fezes? Não pode. O que ele faz? Ele absorve o máximo de água para hidratar o seu corpo. A consequência é que suas fezes ficam extremamente duras, fecaloma. E aí você tem que fazer uma força monstruosa para poder tirá-lo. Às vezes nem consegue, para poder evacuar. E essa força monstruosa pode levar ao rompimento de vaso sanguíneo na região do ânus, que é chamado popularmente de quê? Hemorroide. O que é hemorroide? É varizes. E essas varizes, como é que você trata ela? Muitas vezes você tem que cauterizar. Quando as varizes são externas, é fácil. Mas quando são internas, você tem que ir lá dentro para poder mexer. Então, a coisa é muito séria. O que eu posso fazer para poder evitar isso, professor? Se manter hidratado. E fibra vegetal, pessoal. Por quê? Porque as fibras vegetais, elas estimulam o peristaltismo intestinal. Se o seu intestino aumenta o peristaltismo, então ele vai ter menos tempo para absorver água, aí as suas fezes ficam numa consistência mais correta. Entenderam? O peristaltismo, né? Então, beber água, se alimentar de fibra vegetal é fundamental para você manter bem o funcionamento do seu intestino grosso. Por outro lado, se esse peristaltismo for extremamente rápido e não dá tempo de absorver água adequadamente, aí você vai ter o oposto, vai ter diarreia. E por que o intestino aumentou tanto esse peristaltismo? Pode ser por infecção, pode ser por parasita. O que o intestino faz para poder se livrar daquele parasita? Ele se contrai para tentar fazer aquela coisa, sair de dentro dele. E aí o movimento peristáltico ele é acelerado, e aí você tem a chamada disenteria, a diarreia, que é uma coisa muito séria, principalmente em velhos e em crianças. Diarreia mata, tá certo? A diarreia mata. Por isso você tem que hidratar. Por isso que você tem aquelas diarreias violentas, tipo tsunami. Qual é a preocupação do seu médico? Primeiro, hidratar você. Criança, velho. E um repositor de flora, porque às vezes a diarreia é tão violenta que você perde a chamada microbiota. Antigamente nós chamávamos de flora intestinal, porque as bactérias eram classificadas no reino vegetal. É um termo errado. Hoje na faculdade, no meio acadêmico, a gente chama de microbiota, que são bactérias que ficam ali morando naquela região e são fundamentais. Olha a observação aqui, ó. No intestino existe a flora intestinal. Esse termo está errado, né? Nós chamamos hoje de microbiota. Microbiota. São bactérias. Por que era chamado de flora? Porque as bactérias eram classificadas dentro do reino vegetal. Daí flora, o termo botânico. No intestino existe a flora intestinal, responsável pela produção de vitamina K e vitamina B12. Você se lembra o que causa a carência de vitamina K? Né? Hemorragia. Ela é muito importante, essa vitamina K, para a coagulação sanguínea. E vitamina B12, anemia perniciosa, tá? Então, essas bactérias, essa flora intestinal é responsável pela produção de vitamina K, vitamina B12 e proteção contra agentes patogênicos. Como assim? As fezes não estão cheias de micro-organismos? Tá. E esses micro-organismos podem ser causadores de doença. Porém, nós já temos a nossa flora que é melhor adaptada. Esses micro-organismos vão entrar em competição. Como a nossa flora é melhor adaptada, por competição a gente elimina aqueles parasitas. Por isso, quando você tem uma diarreia a ponto de perder parte dessa flora, ou boa parte dessa flora, você fica exposto a risco. Por quê? Na ausência da sua microbiota natural,
Essas bactérias patogênicas, elas não terão competidores, elas se instalam e você pode desenvolver uma superinfecção, tá certo? Por isso que essa flora, além de produção de vitamina, protege você contra agentes infecciosos. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Quantos minutos eu tenho? 9. Né? Isso aqui é muito importante. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Agora não. Bom, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos aqui abertos, alguém quiser fazer pergunta. Esse apêndice aqui, bicho, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse apêndice. Por que que ele inflama? Porque às vezes entra bactéria aqui. Entra bactéria aqui, ó. Resto de alimento, ele pega e inflama. E aí, o que acontece? É o que nós chamamos de apendicite. A cirurgia é muito simples de apendicite, né? É uma pequena incisão do lado aqui, na região do lado direito. O problema é quando esse apêndice ele se rompe. Toda a sua secreção purulenta é jogado no abdômen. Aí você vem com o que nós chamamos de peritonite. E aí tem uma infecção ali, esparrama ali pelo abdômen. E aí o paciente corre risco de morte, gravíssimo. O apendicite, que é uma cirurgia simples, passa uma cirurgia simples, relativamente simples, passa a coisa a ser complexa, a pessoa pode morrer, vai para a UTI, né? Às vezes tem que tirar todo o intestino, lavar, colocar o intestino de volta, fechar, entrar com antibiótico, terapia pesada, torcer para não fazer uma sepse, né? O paciente realmente corre o risco de morte, é um caso gravíssimo quando esse apêndice se rompe, tá bom? Deixa eu ver mais. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Nenhum questionamento? Bom, turminha, no nosso próximo encontro, né, nós vamos falar sobre o sistema respiratório, tá certo? Nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Eu não sei se se pudesse me responder, saber se vocês receberam uma apostila também de sistema respiratório junto com o sistema digestório. Era importante eu saber disso, senão eu ia mandar essa apostila para vocês. Se eles receberam um módulo de sistema respiratório também. Você pergunta aí, né? Alguma resposta? Nenhuma não? Tem alunos assistindo? Não tem como eu saber. Tem como? Aham. Bom, então, o próximo assunto é sistema respiratório, né? Mas eu não sei se eles receberam é o nosso próximo assunto, sistema respiratório, mas eu não sei se eles receberam essa apostila, sistema respiratório. Hã? Não era aí. Não, né? Bom, enquanto isso, deixa eu deixar o destaque da aula de hoje, né? Deixa eu dar o destaque da aula aqui, deixa eu ir aqui para o X para conversar com a turma. Voltando aqui para a televisão. Bom, como eu não sei, ninguém respondeu se está com a apostila do sistema respiratório, eu quero fechar essa aula de hoje, então, dando destaque. O que é que você tem que saber? Né? Dando destaque. Digestão na boca. Qual é o pH da boca e o que ocorre digestão do que da boca? Lembra? Na boca, o início da digestão dos carboidratos, né? Com pH 7. No estômago, o início da digestão das proteínas. Lembra disso? pH em torno de 2. Intestino. No intestino, pH em torno de 8. Não é isso? Nós temos a participação de 3 sucos. Biliar, pancreático e intestinal. Desses 3 sucos, qual é a que não possui enzima digestiva? O suco biliar não tem enzima digestiva, ele tem um sabão, né, que dissolve as gorduras, que é chamada emulsificação das gorduras, facilitando a ação das enzimas lipases, tá certo? E suco pancreático e entérico tem aquelas enzimas, você tem que ver. Esse é o destaque. E o último destaque, sabe aquele desenho que eu fiz, daqueles hormônios? Aquilo é muito importante. Lembra? O alimento chega no estômago, estimula a parede do estômago a liberar gastrina, e a gastrina produzida no estômago atua no próprio estômago, aumentando a secreção gástrica.
O alimento sai do estômago, cai no duodeno. Quando o duodeno percebe aquele alimento ácido chegando, libera quem? A secretina. A secretina estimula o pâncreas a liberar o bicarbonato para neutralizar a acidez. O duodeno também libera o quê? A enterogastrina, que vai atuar no estômago. Falar o quê para o estômago? Parar de produzir suco gástrico. E o duodeno libera um outro hormônio que é a colecistoquinina ou colecistocinina, que tem duas ações. Uma, contração da vesícula biliar para liberar a bile. E a outra ação dela é aonde? No pâncreas. Para falar o quê para o pâncreas? Para liberar as enzimas digestivas, tá certo? Esses são os destaques dessa matéria, tá certo? pH, o nome dos alimentos, digere o quê? Na boca, no estômago e no intestino, e esse controle hormonal. São o destaque maior dessa matéria, de tudo isso que eu falei para vocês. Tá bom? Tem pergunta aí? Eles falaram que não receberam o sistema respiratório. Né? Se vocês não receberam o sistema respiratório, eu vou pedir para o pessoal liberar a apostila do sistema respiratório para vocês para o nosso próximo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão gostando dessa apostilinha? Está ajudando vocês a acompanhar a aula? Está deixando vocês mais seguros? Né? Comente aí. É bom saber se eu estou acertando, se vocês estão gostando, porque tudo que a gente faz é para vocês, é para ajudar vocês, é para que vocês gostem, para que a gente ajude vocês. É para vocês que a gente trabalha, tá bom? Queridos, amados, a gente se encontra em breve, tá bom? E depois eu vou postar algumas mensagens para vocês. Eu sou instrumentista também e eu fiz algumas músicas que eu quero depois eu vou postar para vocês. Eu vou dividir esse momento muito particular meu, mas eu quero dividir com vocês, meus alunos, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um abraço. Deus abençoe a todos.